É com satisfação hoje, no dia 21 de julho, eu, Rodrigo Kitts, diretor-presidente da Fundação Guamá, dou as boas-vindas à professora Márcia Ataíde, que, em nome da Perfil Consultoria, que é uma empresa residente do PCT Guamá, irá fazer uma palestra intitulada Contabilidade a serviço das empresas durante a Corona Crise. Obrigada, professor Kitts. É uma honra para mim estar aqui. É uma honra para mim ser residente do Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá. Isso já era um desejo antigo. É uma honra para mim ser professora da UFPA e também ser professora da UNAMA. Pois bem, gente, boa tarde a todos. É muito legal para mim estar aqui. Como eu disse ainda agora, o professor Kitts, é uma honra para mim estar aqui discutindo um assunto que faz parte do dia a dia da minha vida, que é a contabilidade como uma profissão a serviço das empresas e dos empreendedores do nosso país e da nossa região. E aí eu quero começar, propriamente dito, o meu speech, a minha fala, sobre a contabilidade como ciência social. Então, ao longo da minha vida, eu tenho reforçado muito a importância do contador como uma pessoa que se dedica a uma ciência social. Quando os meus alunos chegam para mim e dizem assim, para ser contador tem que gostar de números, eu sempre digo para eles, não. Para ser contador tem que gostar de gente, tem que gostar de pessoas, tem que gostar de chegar perto, tem que gostar de apertar a mão e de sentar e de escutar e de falar. Porque a contabilidade é uma ciência social. Ela é vulnerável e completamente associada com a forma como as pessoas lidam com os seus empreendimentos. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, o que nós temos, O contador como uma figura obrigatória diante de exigências legais, inclusive para pequenas e médias empresas. Mas, a despeito da necessidade desse relacionamento contador-empreendedor, provocada pelas imposições legais, o contador possui um potencial de estimular um desempenho gerencial nesses empreendedores, por meio da orientação e geração de informações para a tomada de decisão. Complementando, de um modo geral, os pequenos empreendedores eles não podem pagar uma consultoria especializada. Consultorias são caras, administradores são caros. Muitas vezes, um pequeno negócio, o próprio proprietário-gerente é a pessoa que se responsabiliza por comprar, por vender, por administrar os seus recursos humanos, por gerenciar contas a receber e gerenciar contas a pagar. E ainda todas as demais funções administrativas de retaguarda, como, por exemplo, limpeza e conservação. É muito para um único empreendedor. E nesse contexto, o contador ele é um profissional que ele recebe formação para atuar não apenas no compliance fiscal, mas também e principalmente dentro da área de contabilidade gerencial. Então, dessa forma, muitas vezes o contador é a única pessoa com expertise para auxiliar o empreendedor nas questões ligadas a finanças, contabilidade, aspectos jurídicos, legais e outros aspectos relacionados ao desempenho dos empreendimentos. Vendo vocês para o aspecto da importância do relacionamento do contador com o empreendedor. Eu tenho isso em uma mão. E agora, na outra mão, trazendo para a realidade do corona crise, trazendo para a realidade desse momento que nós estamos vivendo, notadamente aqui no nosso estado do Pará. De modo geral, toda a economia está sofrendo com a crise, a corona crise. Faturamentos, nesse momento, ainda estão entre 24% e 76% abaixo do realizado em períodos pré-crise. Então, nesse momento, é preciso ter flexibilidade e planejamento para se preparar para os próximos meses. É preciso conseguir negociar prazos e preços com fornecedores. É preciso pensar uma mudança de modelo de negócio, buscar crédito e qualificação. Nesse cenário, novos caminhos precisam ser buscados para que os empreendedores consigam aguentar a tempestade até a retomada da normalidade. Seja ela em patamares próximos ao que nós tínhamos antes da crise, seja ela dentro do que nós estamos chamando de novo normal. E aí eu vou trazer para vocês 3 facetas, 3 pontos onde o contador ele pode e deve atuar no suporte às empresas agora durante a corona crise. No primeiro momento,
a gente está numa realidade que as empresas estão com dívidas acumuladas com fornecedores, dívidas de aluguel e outras dívidas decorrentes da falta de giro do negócio, do fechamento de unidades comerciais e suspensão de serviços. Então, esse cenário, ele ainda perdura. Nós ainda não temos a recuperação da economia. Nós ainda estamos vivendo sob os efeitos fortes e graves que a pandemia trouxe para todo mundo e também para o nosso estado do Pará. Pronto. E aí, diante desse cenário, o que o empreendedor pode fazer? Ele precisa renegociar as dívidas. Mas como ele renegocia essas dívidas? Ora, antes de renegociar essas dívidas, é preciso rever processos operacionais da empresa. É preciso que ele pense em como ele pode reduzir custos e despesas para fazer frente à nova realidade vivenciada, pois não é apenas renegociar dívidas, mas é repensar todo o meu empreendimento. Por que eu marquei nos nossos slides reduzir custos e despesas? Porque o profissional que pode atuar junto com o empreendedor para repensar a estrutura de custos e despesas dele somos nós, os contadores. É importante fazer um plano de pagamento para as dívidas, considerando a nova perspectiva de entrada e saída de caixa da empresa. Gente, o que parece ser simples para um profissional de contabilidade pode ser impossível para um empreendedor que tem que administrar desde a coleta de lixo do seu empreendimento até o pagamento do fornecedor e de todos os tributos, passando por isso, por todo contas a receber. Então, muitas vezes, para o profissional de contabilidade, receber esse empreendedor e preparar uma planilha de Excel de fluxo de caixa, de entradas e saídas, para que ele tenha uma perspectiva de pagamento, para que ele consiga enxergar seus custos e despesas, para nós contadores é simples. E para o empreendedor é impossível se ele não tiver um apoio desse contador. Então, mais uma vez, nós contadores podemos sim, no âmbito da contabilidade gerencial, ajudar, auxiliar esse empreendedor que está em crise. Verificar se há uma disponibilidade de outros recursos, oriundos da venda de veículos, máquinas ou mesmo da liquidação de estoque. Até que ponto eu posso liquidar o meu estoque sem incorrer em prejuízo real? Quem pode fazer essa análise tributária e de custos fixos para o empreendedor, para ele saber se ele pode vender esse estoque dele e liquidar a 30%, 40%, 50%? Qual é o limite dele diante do fluxo de caixa que ele precisa restabelecer? Como fazer para liquidar o estoque de inverno se nós estamos agora no verão, após 3 meses sem os estabelecimentos comerciais funcionarem? Então, são pequenos detalhes que o contador, se ele se aproximar do empreendedor, se houver um relacionamento entre o contador e o empreendedor com maior afinidade, com maior intimidade, o contador pode e deve ajudá-los nesse momento. Se decidir pegar um empréstimo, tem que avaliar a taxa de juros nominal e efetiva, e não só a taxa de juros, mas todos os outros elementos que compõem um arcabouço de empréstimo, como, por exemplo, as taxas de adesão ao crédito e outros elementos. O IOF, nesse momento, está suspenso, então não é um fator que pesa num contrato de crédito, mas outros elementos pesam, como taxa de abertura de crédito, entender se tem alguma carência, entender os juros mensal, entender o prazo de pagamento e entender tudo isso para poder comparar 2 ou 3 possibilidades de obtenção de crédito dentro do teu fluxo de caixa e da tua perspectiva de retomada dos negócios. Então, realmente, não é uma missão simples para o empreendedor. É uma missão na qual, se ele tem auxílio do profissional de contabilidade, com certeza ele poderá ser muito bem, muito melhor sucedido. Então, nesse contexto, eu acabei de trazer para vocês como profissional de contabilidade, no âmbito da contabilidade gerencial, que não é a contabilidade de compliance, ao atendimento legal e fiscal que nós temos no Brasil, pode auxiliar os empreendedores. Num segundo momento, eu trago para vocês
Como os profissionais de contabilidade, aí sim, no âmbito daquilo que é pensado, né, que o senso comum pensa como o core business do escritório de contabilidade, do outsourcing contábil. Todo mundo, quando pensa em escritório de contabilidade, pensa em compliance, a legislação fiscal. Apesar de ser muito mais do que isso, mas nós também fazemos isso. Isso também é muito importante. E nesse momento do coronacrise, foi fundamental para que os empreendedores pudessem se organizar. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas medidas do governo importantes para que houvesse uma estabilidade, digamos assim, do ponto de vista do compliance fiscal e que os contadores têm participação fundamental. Vamos lá. Obtenção de apoio governamental para superação no período de crise. Aspectos relacionados a recursos humanos, prorrogação e refinanciamento de dívidas e obtenção de créditos. Então, o primeiro item que está apagadinho nesse slide, por baixo da letra maior, é exatamente a questão do auxílio emergencial para MEIs, autônomos e informais. Quantos MEIs, quantos autônomos procuram a gente para minimamente entender o aplicativo? Isso é tão importante e é tão simples e pode ser feito de forma tão rápida. O atendimento ao MEI é um serviço que todo contador deve fazer, porque os MEIs, como outros empreendedores, eles estão no eixo, no meinho, no miolo da engrenagem que gira a economia do nosso país. E a nossa região, pela falta de vocação industrial dela, ela tem um aspecto do informal, o aspecto dos autônomos muito forte. Então, nós, contadores, devemos cada vez mais estimular os MEIs, não só a se legalizarem como MEIs, mas também a organizarem o seu empreendimento, de sorte que eles possam também ter outras oportunidades de crescimento, como outros profissionais melhor estruturados. Outro ponto importante, né, a medida, a MP 936, famosa, né, que permitiu a suspensão dos contratos de trabalho, não é simplesmente você pedir para o seu DP sair suspendendo o contrato de trabalho, mas é sentar e discutir por quanto tempo, quais são as vantagens e as desvantagens de eu suspender o funcionário ou de eu reduzir apenas o salário do funcionário. E se eu reduzir, eu preciso complementar ou não preciso complementar? Então, nesse momento também, o diálogo entre o contador e o empreendedor, ele foi fundamental para auxiliar na tomada de decisão. Linhas de crédito com juros menores para as empresas. Nós sabemos que nós temos algumas linhas de crédito, eu posso citar aqui duas para vocês. A linha que o governo do estado do Pará liberou via Banpará, né, e Fundação Esperança, e agora, mais recentemente, o Pronamp do governo federal. E, nesse momento, é importante o papel do contador, seja para gerar uma simples relação de faturamento, seja para gerar um balancete contábil, um balanço contábil, seja para ir lá no ECAC para fazer o levantamento do potencial de captação de recursos daquela empresa junto à Receita Federal. Então, vários são, digamos assim, as formas como o contador ele pode, naquele momento, com agilidade, com presteza, com dedicação, atender o seu cliente. Prorrogação do prazo de pagamento de tributos. Prorrogação do prazo de pagamento de tributos também foi outro elemento muito importante dentro da crise do coronavírus. Nesse momento, nós já estamos indo para uma fase de retomada. Agora, os tributos não estão mais prorrogados, mas nós, contadores, temos todo um trabalho de recalcular, de repensar, de distribuir o tributo que é municipal, o tributo que é estadual, o tributo que é federal, para que cada um caia dentro do seu novo vencimento e, dessa forma, poder auxiliar os empreendedores na retomada dos seus empreendimentos também, na retomada dos seus negócios. Um outro elemento que também chama atenção é a suspensão dos processos de cobrança da dívida ativa e as novas condições de parcelamento para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Então, o governo federal, por meio da lei da transação extraordinária, que foi lançada uma primeira versão em abril e agora foi lançada uma nova versão a partir de 1º de julho,
com validade até 29 de dezembro, com novamente redução de juros, redução de multa, parcelamento em 84 vezes, redução do pagamento no primeiro ano. Quer dizer, o quanto isso é favorável para uma empresa? O quanto é importante e o quanto eu preciso pensar e organizar o meu fluxo de caixa para aproveitar esse momento e refinanciar minhas dívidas tributárias. Então, dessa forma, é muito importante que os empreendedores sentem com os seus contadores, que façam uma análise. Dessa forma, eu fecho para vocês uma segunda vertente de como os contadores podem, estando alertas, atualizados, com todo o compliance legal, com todo o ambiente legal e fiscal que circundam as empresas, auxiliarem os seus empreendedores. Então, eu falei para vocês de 2 pontos. Primeiro, da contabilidade gerencial no apoio a elementos diretos que levam à tomada de decisão. E um segundo ponto, o apoio no atendimento ao compliance legal e fiscal, exatamente para que essas empresas possam, digamos assim, nesse momento de crise, obter o melhor que o governo tem a oferecer em termos de benefícios fiscais para as organizações. O terceiro elemento, como o contador ele pode realmente influenciar o empreendedor e auxiliar não só no desenvolvimento da empresa, mas em última instância no desenvolvimento do nosso próprio país e da nossa região, é por meio do aconselhamento, não só do aconselhamento gerencial, mas do aconselhamento para a vida. É aquele contador que preza pela intimidade, é aquele contador que preza pela aproximação com o profissional com quem ele trabalha. Então, o tema do slide é sensibilidade para lidar com estresse, ansiedade e depressão em meio à pandemia. Empreendedores muitas vezes te ligam agressivos no telefone, cansados, estressados, endividados. Eles sequer estão te pagando, mas eles precisam de ti naquele momento. Esse fato é muito importante. A saúde mental de empreendedores e colaboradores merece atenção redobrada nesse momento de coronacrise. Fala de um relacionamento que vai para além da saúde física e financeira. Com o sentimento geral de incerteza, pânico e estresse em relação ao mercado, é difícil manter o equilíbrio para lidar com os problemas e garantir a sobrevivência dos negócios. Então, nós, enquanto contadores, enquanto sabedores de tudo o que acontece na empresa deles, enquanto sabedores dos seus pontos fortes, das suas fortalezas, dos seus pontos a melhorar, nós podemos sim, por meio do aconselhamento, da mentoria, auxiliar no equilíbrio do estresse e da ansiedade dos empreendedores nesse momento de coronacrise. Não só no momento de coronacrise, mas em todos os momentos pelos quais esses empreendedores precisarem de apoio para além do compliance, para além da contabilidade gerencial. E para fechar o meu speech, para fechar a minha fala, eu trago uma citação de Thierry McGrath-Bauman, no qual eles encontraram no elemento confiança e os seus determinantes o elo mais forte que aproxima o empreendedor do seu contador.